Vamos falar agora da descoberta da fronteira ótima de Pareto com algoritmos evolucionários. Lembra que tem duas grandes formas de você resolver problemas de otimização com múltiplos critérios. Um é de fazer um angu e de juntar de alguma forma todos seus objetivos num único objetivo. E a segunda forma é de tentar descobrir a fronteira ótima de Pareto, ou pelo menos uma aproximação dela. E uma das formas de fazer isso, como a gente vai ver, é usando algoritmos evolucionários. Então, eu quero primeiro falar da questão da diversidade. Você está vendo a linha aqui, essa linha, a linha azul, a linha tanto aqui à esquerda quanto à direita, é a fronteira de Pareto. A gente está tentando descobrir esta fronteira. Aqui eu estou mostrando ela, mas vamos supor que você não saiba onde ela está. Você talvez não ache toda ela, porque pode ter inclusive uma infinidade de pontos aqui, mas eu quero achar muitos pontos que muitas soluções que vão estar muito próximos da fronteira de Pareto, e com isso eu terei uma boa aproximação desta fronteira de Pareto. Só que eu quero aqui uma diversidade. Eu quero uma diversidade. Eu estou preferindo o que a gente está vendo aqui à esquerda comparado com o que a gente vê aqui à direita. Tem mais diversidade aqui do que aqui, o que significa que no momento em que a gente for para o decisor dizer, olha, aqui estão as soluções ótimas que você pode escolher, estão entre as melhores soluções possíveis, favor escolher uma delas, você vai ter muito mais variedade, né, muito mais variedade na solução da esquerda ou no conjunto à esquerda do que no conjunto à direita. Então seria muito mais interessante para ele depois usar as suas próprias preferências para escolher uma das soluções na fronteira de Pareto. Muito bem, então o que nós queremos é achar um conjunto de soluções que esteja o mais perto possível da fronteira ótima de Pareto e que tenha uma grande diversidade. A gente está querendo diversidade no espaço de objetivos, não no espaço de pesquisa, né? Lembra que você pode ter diversidade num dos espaços e não no outro, principalmente para problemas que são altamente lineares. Eu posso ter pequenas mudanças no espaço de design que vão levar a grandes mudanças no espaço de objetivos. Então o importante é a diversidade nos objetivos, quer dizer que eu tenho muita diversidade no tempo, no custo, nas várias dimensões das funções objetivo F1 até Fn. Nós vamos ver aqui, rapidamente, como algoritmos evolucionários são interessantes. Eles são considerados a melhor forma, hoje em dia, de achar uma aproximação da fronteira ótima de Pareto. É uma técnica heurística, a gente nunca tem certeza se a gente realmente está em cima da fronteira ótima de Pareto, mas tem funcionado muito bem, por isso é uma técnica heurística, quer dizer, não é garantido achar soluções na fronteira de Pareto, mas essa técnica funciona bem muitas vezes, a maioria das vezes. E os algoritmos são natural, esses algoritmos evolucionários, eles são uma solução natural, digamos, um caminho natural para achar a fronteira de Pareto, porque lembra que algoritmos evolucionários levam para frente a cada passo uma população inteira de soluções. E essa população inteira de soluções é justamente no único passo, numa única iteração, né, numa única rodada, digamos, do meu algoritmo evolucionário. No final das contas, toda a população que vai ter sobrado no fim de soluções será justamente a minha aproximação para a fronteira de Pareto. Vamos pegar aqui um exemplo para mostrar como algoritmos evolucionários podem funcionar bem. Eu vou pegar um exemplo de um problema de otimização não linear, né? Então é non-linear programming aqui que a gente está fazendo. Eu estou querendo minimizar duas funções
F1, F2, onde F1 é x elevado a 2 e F2 é x menos 2 elevado a 2, ok? Tem uma única função, ou aliás, tem uma única dimensão no espaço de pesquisa, que é x, né? Quer dizer, em vez de chamar x1, eu simplesmente vou chamar x. E o x varia de menos A maiúsculo até A maiúsculo. Então, se você colocar o gráfico, se você traçar o gráfico dessas duas funções, à esquerda você está vendo f1, que é simplesmente uma parábola, e à direita você tem a parábola x menos 2 elevado a 2. Aqui estão as minhas duas funções e eu quero achar qual é o valor de x que vai minimizar as duas. Muito bem, então, por que eu escolhi esse exemplo? Porque, primeiro, a gente pode resolver esse problema exatamente de forma matemática. De forma matemática. E depois a gente pode usar um algoritmo evolucionário para ver se o que ele vai achar vai bater com o que a gente achou matematicamente. Então, dê uma olhadinha aqui nessas duas funções e me diz onde você acha que está a fronteira de Pareto. Então, veja aqui. Vamos começar com x aqui à esquerda. Você vê que nesse x aqui, no valor, digamos, vamos colocar menos 4, a função f1 está diminuindo, correto? Ela está diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aqui, f2 também está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, certamente, x igual a menos 4 é um ponto dominado. Ele é dominado pelos pontos que estão à sua direita aqui. Não faz sentido eu colocar o x igual a menos 4, porque indo à direita, as duas coisas vão melhorar. Tanto o f1 vai melhorar, quanto f2 vai melhorar aqui também. Então, não faz sentido eu ficar com x igual a menos 4, sempre vou me dar melhor indo à direita, portanto, x igual a menos 4 é um ponto dominado, e ele não faz parte da fronteira de Pareto, e eu posso continuar e dizer a mesma coisa até x igual a zero. Até aqui, ambas as funções estão diminuindo. Você vê que essa função está diminuindo, e você vê que essa função também está diminuindo. Agora, quando eu chego aqui em zero, e quando eu for até 2, aqui eu estou aumentando e aqui está diminuindo. Então, aqui dentro eu realmente terei a fronteira de Pareto, porque eu não vou, essas soluções não são dominadas. A partir de 2, a função aqui cresce, quer dizer, está ficando pior aqui. A função a partir de 2 aqui também está ficando pior, ela está aumentando. Portanto, a partir de 2 eu também tenho pontos ou soluções dominadas. Então, eu tenho entre 0 e 2 a fronteira de Pareto e fora disso soluções dominadas. É isso que eu estou dizendo aqui e você pode achar a relação, quer dizer, nesse intervalo aqui, eu posso achar a relação entre f1 e f2, que é simplesmente f2 igual a raiz de f1 menos 2 elevado a 2. Quando você varia x de 0 a 2, f1 vai variar de 0 a 4, f2 vai variar de 4 a 0. E se eu fizer um gráfico de f1 versus f2, aqui está um gráfico com f1 no eixo horizontal, f2 no eixo vertical. Se eu colocar para cada valor de x, o x aqui não aparece exatamente, ele aparece na realidade de forma que a gente chama parametricamente. À medida em que x varia, eu tenho aqui o traçado de f1 versus f2, quer dizer, cada ponto aqui que a gente vê nessa curva é uma combinação de f1 e f2 para um determinado valor de x. Então, à medida em que x vai de menos, sei lá, menos 10, menos 9, menos... Quando a gente chega a zero, quando a gente chega a x igual a zero, aqui está a fronteira de Pareto que inicia, que está tracejada aqui em preto, e a partir de x igual a 2, f1 e f2 ambos estão ficando piores, então você vê que aqui eu não posso ter fronteira de Pareto, por quê? Nesse segmento aqui, à medida em que eu avanço, em que x aumenta, f2 está diminuindo e f1 também está diminuindo.
Então aqui eu tenho soluções dominadas. Quando eu chego aqui, F2 vai continuar diminuindo, mas F1 vai começar a aumentar. Então a fronteira de Pareto é exatamente essa. E a partir de x igual a 2, né, F1 vai ser igual a 4, F2 vai ser igual a 0. Eu tenho as duas coisas aumentando, portanto são todas soluções dominadas. E aqui está, portanto, num gráfico F1 versus F2, aqui está a fronteira de Pareto, que a gente achou matematicamente aqui. A equação dessa curva aqui é essa que eu mostrei antes, F2 igual a raiz de F1 menos 2 elevado a 2. Isso é a equação desse segmento aqui. Bem, agora, se a gente usar um algoritmo evolucionário, eu não vou dizer qual aqui, porque não é o que nos interessa, você pode ver no paper de Fonseca e Fleming, eles têm um paper de 93, que é muito interessante, porque ele mostra com o algoritmo heurístico evolucionário, qual é a fronteira de Pareto que eles acharam. Então veja aqui, você vê que tem vários pontozinhos aqui, tem vários pontozinhos, todos os pontozinhos aqui, tem dezenas e dezenas de pontos aqui, são a população final do algoritmo evolucionário depois que ele parou, depois de um certo tempo ele parou, e você vê que ele é muito, muito próximo da fronteira de Pareto que a gente acabou de achar antes de forma analítica, ok? Esse problema aqui, já que ele é resolvível analiticamente, ele não seria resolvido com algoritmo evolucionário. Aqui a gente só está mostrando como é possível, como o algoritmo evolucionário funciona bem, ele casa bem. Agora, tem problemas em que altamente não lineares, com descontinuidades, assim por diante, que você não pode resolver matematicamente, e é aí que o algoritmo evolucionário é bacana, é legal. Então vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo com descontinuidade. Aqui está uma fronteira de Pareto que foi descoberta por algoritmo evolucionário. E mais uma vez, aqui você está vendo a linha que está por trás dos pontos é a fronteira de Pareto ideal, e os pontos que estão em cima da linha são as soluções que foram achadas na fronteira de Pareto aproximada por um algoritmo evolucionário. Esse gráfico vem do mesmo artigo de Fonseca e Fleming. Bom, uma vez que você tem a fronteira de Pareto, você tem várias soluções. Como é que você vai escolher uma delas? Porque a decisão, ela não é, ela é única. Você tem que fazer uma coisa. Você tem na fronteira de Pareto dezenas ou centenas de soluções, mas apenas uma delas pode ser levada à frente. Então você primeiro retira as soluções inviáveis, que são as soluções que não obedecem às restrições. Você poderia até ter incluído uma função de penalidade para que as soluções inviáveis já fossem retiradas durante o algoritmo evolucionário, para que durante a pesquisa eles fossem embora, porque eles sofreriam uma penalidade. E o tomador de decisão, no final, ainda vai ter que decidir qual das soluções ele vai usar que estão na fronteira de Pareto que foi descoberta. Aqui estão algumas referências interessantes para você perseguir, que falam sobre AHP, que falam sobre fronteira de Pareto, que falam sobre decisões com múltiplos critérios. Muito obrigado.